Olá, professores do Centro Paula Souza. Hoje nós falaremos com vocês sobre um tema muito importante. Nós vamos tratar do planejamento, do plano de orientação da aprendizagem híbrida, intitulado como POA. Primeiro, é importante nós resgatarmos com todos vocês, professores, algumas competências e deveres do corpo docente específicos, que estão aonde? Versados lá no nosso regimento comum das ETECs. No nosso artigo 93, conhecemos que são deveres dos membros do corpo docente, lá no seu inciso 6º, elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-pedagógico da ETEC, o plano de curso e as orientações dos CETEPs, além de manter em dia os seus assentamentos escolares, observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados finais, dos nossos resultados parciais, além, de fato, de uma grande importância no nosso trabalho docente, de zelar pela aprendizagem dos nossos alunos. Então, hoje, nós traremos para vocês e resgataremos a importância de se planejar as suas aulas. E utilizamos o nosso instrumento oficial institucional, que é o instrumento POA, o nosso Plano de Orientação de Aprendizagem Híbrida. Assim como os demais documentos, e conforme versa as atribuições do docente no nosso regimento comum das ETECs, essa criação, essa elaboração desse plano, ele está previsto em momentos específicos do nosso calendário escolar. E sempre vocês vão prestar atenção que estão associados aos momentos de planejamento daquele ano ou de replanejamento do bimestre ou do semestre, nos momentos de conselho de classe intermediário. É de grande importância que vocês retomem o porquê deste momento. Momento importante de discussão coletiva, no qual nós temos todo o colegiado de docentes estudando a questão do desempenho de frequência daqueles alunos e verificando os necessários ajustes de condutas, de estratégias, de metodologias, que as supervisoras vão falar um pouco mais à frente de vocês. Então, os prazos determinados em calendário escolar, ora homologada pelas supervisões pedagógicas regionais, eles não estão ali sem um fundamento, e sim porque é um momento importante de discussão coletiva e de retomada e de replanejar pedagógico. Para isso, próximo, por favor, nós temos que resgatar algumas diretrizes específicas que são contempladas e que são direcionadas para cada modalidade de ensino. Então, hoje, o Centro Paula Souza, por meio de suas ETECs, oferta uma gama de modalidades. E, para isso, nós temos documentos norteadores que as professoras vão falar um pouco mais à frente sobre o assunto. Documentos os quais devem criar ali uma linha de raciocínio para que o professor construa, elabore o seu POA. Quais são eles? Os planos de curso, dos cursos que são ofertados, os quais eu leciono, os roteiros de estudo para os cursos que têm 20% não presenciais, os cursos com 20% na modalidade online, os nossos currículos de ensino médio com itinerário formativo nas áreas de conhecimento, que têm os seus roteiros pedagógicos específicos, enfim, nós temos uma série de documentos que são de grande importância e que devem ser levados em consideração quando da análise desses documentos, quando da criação dos seus POAs. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Adriana, que vai ilustrar para vocês alguns dos elementos textuais obrigatórios dos nossos POAs. Por favor, Adriana. Olá, professores. Esse é o modelo do POA, especificamente do seu plano didático. Ele manteve basicamente todas as colunas que tinham no POAD. O que nós fizemos foi simplesmente um ajuste
nós invertemos a metodologia com a atividade, a coluna da metodologia com a coluna da atividade proposta e inserimos o campo de estratégias de recuperação contínua. Então, mantém-se as competências, habilidades, bases tecnológicas ou conhecimentos, temas, metodologia, atividade proposta, instrumento de avaliação, cronograma. Próximo, por favor. Antes de falarmos onde nós encontramos, o que a gente precisa descrever em cada um dos campos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre as competências. Para que possamos desenvolver as competências propostas nos planos de curso, nós precisamos refletir sobre os recursos e estratégias de ensino que sejam mais eficientes. Cada competência pode exigir que nós, professores, utilizemos um ou mais procedimentos didáticos, devidamente articulados. Então, as metodologias que eu vou utilizar, a competência, o recurso, ela tem que estar vinculada com a competência. Próximo. Onde nós encontramos a descrição de competências e habilidades dentro do plano de curso? As competências e habilidades, elas são descritas no capítulo 3, no perfil profissional. Lá eu encontro o perfil final, assim como o perfil por série ou módulo. Lá estão descritos também, além do perfil profissional, as competências pessoais, áreas de atividade e atribuições e responsabilidades que podem nortear o professor a escolher melhor as metodologias, as estratégias que ele vai utilizar, assim como a atividade que ele irá propor para o aluno. No capítulo 4, no item 4.4 da organização curricular por componente curricular, estão descritas as competências, as habilidades, as bases tecnológicas ou conhecimentos /temas, quando falamos dos componentes da Base Nacional Comum Curricular, orientações que descreve, dá sugestões de como o professor pode trabalhar aquele componente curricular, além de valores e atitudes que podem já nortear o professor com relação aos critérios de desempenho, atribuições e responsabilidades e atribuições empreendedoras. Lembrando que tudo isso tem que estar articulado, a competência, com a metodologia e com a atividade que o professor irá propor para o aluno. Próximo, por favor. Então, o que precisa estar descrito na metodologia? A metodologia é o fazer docente. Então, o que o professor irá fazer? Como e com o que ele irá ensinar? Como ele ajudará o aluno a desenvolver as competências técnicas e as socioemocionais. Então, aqui tem que estar descritas as estratégias, os recursos, as ferramentas técnicas e dinâmicas diversificados que o professor deverá utilizar para desenvolver as diferentes competências no aluno. Então, vejam, a metodologia, ela precisa estar articulada com a competência. É assim que a gente vai poder selecionar melhor qual é a metodologia ou estratégia que eu vou utilizar quando eu articulo com a competência. Próximo. Como a professora Minelis disse lá no início, existem alguns materiais de apoio que dão sugestões, ideias de como alguns componentes podem trabalhar, né? Quais são as metodologias que o professor pode escolher, quais atividades que ele pode propor. Então, para o ensino médio, com ênfase nas áreas de conhecimento, nós temos os roteiros pedagógicos para estudos avançados, que são feitos por série e estão disponíveis nesses links. Além de ajudar os professores dessa modalidade específica, eles também podem ser utilizados pelos professores da Base Nacional Comum, de outras modalidades, como os MTEC, como os ETINs. Então, ele é um material muito rico que pode ser aproveitado por todos os professores.
Além disso, nós também temos os itinerários formativos do ensino médio do Centro Paula Souza, orientações gerais, que foi encaminhado por e-mail para as unidades escolares, que também contém uma série de orientações de como trabalhar os componentes curriculares. E para os cursos técnicos com 20% à distância, existem os roteiros de estudo, que foram disponibilizados numa equipe do Teams para as unidades que possuem essa modalidade de curso. Para aquelas escolas que ainda não possuem essa modalidade e quiserem ter acesso a esse material, podem consultar o GFAC. Próximo, por favor. E na atividade proposta, o que é que precisa ser descrito ali? A atividade proposta é o que o aluno irá desenvolver, fazer, como ele irá fazer, quais os materiais que ele irá utilizar. Então, deve constar nesse campo as orientações para que o aluno consiga desenvolver a atividade. Quais são as referências bibliográficas que ele vai utilizar, os vídeos que ele vai assistir, links e o material de apoio que ele vai utilizar. Lembrando sempre que a atividade proposta, ela deve estar vinculada à metodologia e também à competência que vai ser desenvolvida no aluno. Agora eu chamo a professora Milena para dar continuidade à nossa exposição. Obrigada, professora Adriana. Agora a gente vai fazer uma reflexão, e para essa reflexão é importante que a gente retome, que a gente relembre alguns conceitos, né? Primeiro deles, tanto a aprendizagem como a avaliação na nossa instituição, no Centro Paula Souza, ela é realizada por meio de competências e habilidades. Prova disso é o modelo do nosso POA, que mesmo anteriormente a ele, tanto no POAD como no PTD, no Plano de Trabalho Docente, a elaboração dele sempre começa por onde? Pelas competências e habilidades, e posteriormente vem a coluna das bases tecnológicas. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre metodologia, de como ensinar, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, os instrumentos que a gente deve utilizar para avaliar se o aluno aprendeu essas competências e habilidades ou não. Lembrando que, assim como a metodologia e as atividades devem estar associadas às competências, os instrumentos também devem estar avaliados às competências que foram ensinadas. E para as competências que a gente vai trabalhar, que a gente vai ensinar, é muito importante que a gente saiba escolher os instrumentos mais adequados para proporcionar tanto a avaliação como o monitoramento, se a aprendizagem está acontecendo ou não. Pode passar. Aqui a gente tem uma relação de alguns exemplos de como a avaliação pode ser feita, né? No caso das nossas aulas, no caso dos alunos, a avaliação pode ser feita de diversas maneiras, por meio de entrevistas com os alunos, por meio de exercícios, simulações em sala de aula, mesmo no Teams, simulações nos laboratórios, nos momentos de aulas práticas, consulta o histórico escolar do aluno, por meio de observação em sala de aula, observação direta, conversas, atividades das mais diferentes formas, testes. Lembrando sempre que quando a gente fala de observação direta, é muito importante que essa observação ela não esteja solta, né, no momento que a gente está em sala de aula ou mesmo no Teams. Essa observação direta, ela deve estar sempre contextualizada ao momento, à competência, à base tecnológica que a gente vem trabalhando e a atividade que foi pedida. Pode passar. Dentro desses formatos de como avaliar, a gente pode utilizar dos recursos de vários instrumentos de avaliação. Aqui também a gente tem uma relação de alguns exemplos de instrumentos de avaliação. E aí eles podem ser
elaboração de projetos técnicos, relatórios de discussão, de práticas no laboratório, relatórios de visita técnica, que muitos de vocês já conhecem e utilizam, avaliação escrita individual, que muitos chamam de prova, estudos de caso, observação direta, que a gente acabou de comentar aqui, seminários, levando mais para a parte das artes, uma apresentação de teatro, uma dança, um canto, uma regência, tudo isso pode ser considerado um instrumento de avaliação. Próximo. É importante falar um pouquinho de registro para que a gente faça a diferença, que a gente entenda a diferença entre o que é um instrumento de avaliação e a importância de um registro desse instrumento de avaliação. Registro é a gente deixar guardado tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi avaliado. É importante guardar as evidências daquela avaliação, né? Isso é o registro. Então, se eu estou fazendo uma observação direta, se eu estou analisando uma aula prática, uma prática no laboratório, se eu estou avaliando uma apresentação de teatro, a dança, a música, como é que eu registro essa avaliação? É pelo meio escrito, né? Eu vou ter um formulário, normalmente na escola já deve estar padronizado para todos os componentes, os cursos, um formulário onde eu registre que aquela avaliação, que aquela observação direta foi feita, que eu possa colocar ali qual foi o instrumento que eu utilizei, quais foram os critérios que eu utilizei para avaliar o meu aluno. Então, é importante saber diferenciar registro de avaliação. Não necessariamente toda avaliação precisa ser escrita, todo instrumento deve ser escrito. Como nós já dissemos, uma avaliação pode ser feita por meio de observação direta, ou seja, é um instrumento que não é escrito, mas o registro dela sempre deve acontecer. Pode passar. Aqui nós temos alguns exemplos de critérios que a gente pode utilizar nos nossos instrumentos de avaliação. É muito importante que os critérios estejam adequados ao instrumento, não é? Então, por exemplo, se eu vou utilizar como instrumento de avaliação uma redação, né? É uma avaliação escrita. O que é que eu posso pedir de critério de avaliação nesse instrumento, que é a redação? Eu posso pedir que o aluno demonstre clareza, eu posso pedir que o aluno demonstre coerência, contextualização, ortografia, gramática, alguns critérios que são pertinentes ao instrumento que eu estou usando, que é a redação. E aí, quando eu for avaliar essa redação, eu posso aferir, eu posso verificar que o aluno demonstrou clareza, coerência, contextualização. Em todos esses critérios, ele atingiu os objetivos propostos. Entretanto, em ortografia ou na gramática, ele pode ter tido dificuldades. Então, é nesses critérios que eu vou perceber que o aluno vai precisar de recuperação, e a gente vai falar disso posteriormente. Próximo. E de onde é que nós tiramos a orientação de que para avaliarmos o aluno é necessário 2 ou mais instrumentos diversificados, né? Ele consta lá do nosso regimento comum das ETECs, que é o documento norteador de toda a equipe docente, sejam os professores, sejam alunos, sejam os demais segmentos da escola, está tudo lá no nosso regimento comum das ETECs. No artigo 68, ele fala que a avaliação do rendimento em qualquer componente curricular será sistemática, contínua e cumulativa,
por meio de instrumentos diversificados. Então, entende-se que é mais de um e diferentes, diversificados, porque às vezes o aluno pode não demonstrar que aprendeu uma determinada competência ou habilidade de uma maneira, mas ele consegue demonstrar de outra. Por isso a importância dos instrumentos diversificados. Outra coisa importante também é que deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, considerados os objetivos propostos. Então, é aquilo que a gente falou. O que eu espero do meu aluno naquela atividade? O que eu espero que ele demonstre naquele instrumento? São os critérios que eu utilizei para avaliá-lo. No parágrafo único, fala: os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação dos aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos. Pode passar. Aqui a gente tem aquele modelo do POA visto no início da apresentação, já preenchido com um exemplo de atividade. É um componente prático, cuja atividade trabalhada aqui e os instrumentos de avaliação poderão ser utilizados tanto no momento remoto como no momento presencial, fazendo uso do POA, que é o Plano de Orientação à Aprendizagem Híbrida. Como vocês podem ver, o POA, assim como os demais anteriormente, eles iniciam-se pela competência a ser trabalhada, que foi tirada lá do plano de curso. Posteriormente, vem a coluna das habilidades, que foram trazidas também do plano de curso, assim como as bases tecnológicas, que nós vamos escolher qual é a mais adequada para ensinar aquela habilidade ou aquela competência. Depois vem a metodologia, que já foi trabalhada aqui, que é a forma como o professor, o docente, irá trabalhar esta base tecnológica, esta competência e habilidade, como ele irá trabalhar isso com o aluno, qual é o método. Aqui no caso, vai ser no sistema de sala de aula invertida e por meio de workshop. Depois disso, trabalhado essas competências e habilidades, o professor vai propor atividades aos alunos. No caso aqui, para que ele leia os textos que foram disponibilizados, participe do workshop, lembrando que os critérios de avaliação já serão informados para o aluno no plano de trabalho ou mesmo nas fichas individuais de avaliação. É importante lembrar aqui que toda vez que o aluno for avaliado, ele tem que estar sendo informado o que se espera dele, quais os objetivos daquela avaliação, que são os critérios de avaliação. Posteriormente, a coluna do instrumento. O que é que eu vou utilizar para avaliar? Eu vou utilizar de uma produção textual, que eu vou pedir para o aluno, de um relatório técnico, em grupo e fórum, assim como uma ficha individual de registro da apresentação dos grupos do workshop. E ao lado vem o cronograma, que é o período das atividades propostas no POA, que é quinzenal. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a professora Silvia, que vai falar sobre a recuperação. Obrigada, Milena. Então, visto os demais campos do nosso POA, chegamos no campo, que é um campo novo, inclusive, que está no documento, da recuperação contínua. Então, é importante situar essa recuperação no nosso regimento comum, que é um direito do aluno, a recuperação, está no artigo 71, que fala que ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre ano letivo, serão oferecidos estudos de recuperação. E os parágrafos 1º e 2º, no parágrafo 1º, ele mostra a importância que a recuperação faça uso de recursos e metodologias diferenciados. Isso é o caso, reforçando o que a professora Milena já falou, que é a situação
Eu dou uma prova, o aluno não vai bem, e como recuperação eu dou outra prova. Não, eu devo verificar, trabalhar com outros instrumentos, utilizar outras metodologias para que eu possa ajudar esse aluno a recuperar a sua aprendizagem. Porque a gente tem que deixar muito claro que a recuperação, ela não recupera a nota, ela recupera a aprendizagem. No parágrafo 2º, destaque para que os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão a síntese de aproveitamento do período letivo. Pode passar, por favor. A recuperação contínua é uma estratégia pedagógica que ela evita acúmulos de defasagem. Por ser contínua, no nosso caso, né, que está no nosso regimento, nós devemos sempre estar observando esse aluno que apresenta dificuldades, porque se o aluno não aprendeu, o ensino não surtiu o efeito desejado. Então, é preciso buscar estratégias para que esse aluno recupere a sua aprendizagem. Por isso, a recuperação precisa ser imediata, contínua, ser dirigida às dificuldades específicas do aluno, abranger não só conceitos, mas as atitudes, os valores, as habilidades que o professor programou, né, para o que ele estava ensinando, garantir a todos os alunos as condições de progressão nos seus estudos. Faz parte da sequência do planejamento docente, por isso esse campo específico no POA. E o que eu vou registrar nesse campo? Então, eu vou registrar minhas ações de recuperação, as evidências da retomada da aprendizagem. Então, como um pouco de exemplo, a gente pode colocar estudos online, dinâmicas de aprendizagem colaborativa, atividades de monitoria, ou outras possibilidades, outras atividades que o professor considerar que são adequadas ao seu componente curricular. Pode passar, por favor? E aí, então, vamos lá no nosso cronograma. Nosso cronograma, no POA, nós temos as etapas, que são de quinzenais, e por que a gente tem essa etapa quinzenal? Isso é destinado para a gente determinar o tempo que eu vou desenvolver, propor pelo menos o tempo, do que será estudado, para aplicar minhas atividades, para aplicação dos instrumentos de avaliação. Então, eu consigo, também nesse período quinzenal, reavaliar o trabalho e também recuperar algo que não foi dado ou algo que eu precise retornar, reforçar para aqueles alunos que estão com dificuldade. Então, esse período quinzenal é uma forma de organização para que a gente possa trabalhar com cuidado e poder também fazer os acertos. Nesse momento aqui, eu acho importante já destacar que nós teremos o nosso diário de classe também um momento para replanejar. Vamos ter uma flag, então o professor programou uma prova. Para o dia da sua aula estava marcada uma prova. Não foi possível dar essa prova, ou alguma coisa aconteceu, mudamos, ou mudei também um instrumento. Eu vou replanejar, vou escrever no meu diário já, e eu vou ter uma flag para marcar que é um replanejamento. E o nosso POA, por que ele é bimestral? Porque a importância, reforçamos aqui, estamos focando bastante na questão do replanejamento. O POA bimestral, ele é sempre após o conselho de classe. Nesse momento, então, após o conselho de classe, eu vou já pensar no que foi dado, o que está faltando, o que precisa ser modificado. É o momento do replanejamento para avaliar o que foi feito no bimestre em relação ao que eu propus no meu POA. Eu vou analisar a evolução dos meus alunos, os resultados alcançados. Detectados todos esses pontos, eu posso definir o que será trabalhado no próximo bimestre, ajustar estratégias e todos os demais itens do documento em prol de um processo de ensino-aprendizagem efetivo e eficiente. A gente tem que lembrar que com períodos definidos fica muito mais fácil verificar quais ações serão implementadas, quais áreas do conhecimento eu preciso reforçar, o que eu preciso dar mais atenção para assegurar boas condições de ensino para os nossos alunos. Então, esperamos que essas orientações que estão sendo passadas a vocês subsidiem o planejamento escolar e lembrando que o grupo de supervisão escolar está à disposição para quaisquer esclarecimentos e dirimir dúvidas de todos vocês.
Obrigada.